Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Boa noite para aqueles que nos acompanham pelas linhas de transmissão. Eu quero dizer que é uma honra poder entrar na sua casa e entregar uma palavra da parte de Deus para você. Amém. Irmãos, por gentileza, Provérbios capítulo 3. Nós faremos a leitura dos versos 5, 6, 7 e 8. Provérbios 3, do 5 ao 8. Eu vou usar uma versão que eu estou fazendo um estudo bíblico, tá? Fica aí a indicação, quem gosta de ler Bíblia. É a Nova Versão Transformadora. Maravilhosa essa versão para quem gosta de ler a Bíblia. Então, se tiver alguma coisa diferente, é por conta disso. A palavra de Deus diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria, antes tema o Senhor e afaste-se do mal. Assim, você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Pai, essa é a sua palavra. Eu peço em nome de Jesus que o seu Espírito Santo coloque ela nos nossos corações e encontre em nossos corações um terreno fértil, Senhor, aonde a tua palavra possa multiplicar, frutificar 30, 60, 100 por um. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade nesse ambiente, que seja de acordo com a sua vontade. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus colocou essa palavra no meu coração para que nós pudéssemos essa noite refletir sobre um tema muito importante para todos nós. Como decidir dentro da vontade de Deus. Esse também é o tema dessa ministração. Como decidir dentro da vontade de Deus. Como nós devemos nos mover, como nós devemos decidir de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Uma das coisas mais difíceis, irmãos, e desafiadoras que existe é nós nos movermos, tomarmos decisões dentro da vontade de Deus. Por quê? Porque a quantidade de decisões que temos que tomar todos os dias, todas as horas, é absurda. Todos aqui, sem exceções, todos nós somos levados a uma sobrecarga de decisões a todo momento. Desde a decisão mais simples da vida, como por exemplo, que roupa eu devo vestir, qual é o canal de televisão que eu vou assistir, até as decisões mais grandiosas, como uma mudança de trabalho, de casa, uma mudança de cidade, finalizarmos alguma coisa ou iniciarmos outra, enfim. Fato é que todos os dias estamos diante de situações que só serão iniciadas, finalizadas ou solucionadas mediante uma decisão nossa. Diante dessa demanda, irmãos, que todos nós sofremos, é importante nós estarmos cientes que toda decisão que nós tomamos aqui na terra, ela ecoa para a eternidade. Nenhuma decisão, por menor ou maior que seja, tem um fim em si próprio. Ou seja, você não decide aqui e simplesmente fica por isso mesmo. Não. Toda decisão ecoa para a eternidade. Em algum momento da sua vida, da sua história, uma consequência dessa decisão que você tomou vai acabar te encontrando. Decisões, irmãos, mudam histórias, mudam destinos. Decisões alcançam outras gerações. Existem decisões que nós tomamos hoje que vão ecoar, por exemplo, na vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Existem decisões que nós tomamos hoje que ficam arquivadas na nossa genealogia. Olha que forte isso. Aguardando outra decisão ser tomada para ela poder ser cancelada. Existe um homem na Bíblia, o livro de Samuel, 1 Samuel diz isso, salvo engano, ali pelo capítulo 9, que por conta de uma decisão, perdeu a oportunidade de ter Jesus
na genealogia da sua história. Olha só, uma decisão, na sequência da genealogia desse homem, viria Jesus. E por conta de uma decisão, ele acabou perdendo essa oportunidade. Alguém sabe quem é? Alguém lembra? Os bons de Bíblia aí, 1 Samuel capítulo 9, o escolhido de Deus, o primeiro rei de Israel, Saul, é ele mesmo. Saul era um homem da tribo de Benjamim, guerreiro, corajoso, escolhido de Deus, ocupou na hierarquia de Israel, depois de uma sequência de juízes, a posição mais alta da monarquia, ou seja, ele se tornou rei, um homem que foi escolhido por Deus. Mas Saul decidiu, num dado momento da sua vida, desobedecer. Ali no capítulo 15 de 1 Samuel, Saul foi destituído do trono. No capítulo 16, Davi foi instituído no trono. Deus manda o profeta e ungir Davi. E no capítulo 31, Saul acaba com a sua vida de forma trágica. E o que mais traz temor ao meu coração, sem a presença do Espírito Santo de Deus. Uma decisão, irmãos. Uma única decisão. Olha só, um navio com 1 grau de leme torcido, ele vai chegar em um destino completamente diferente daquele que foi proposto para ele. 1 grau de leme torcido, isso na navegação é quase nada, é imperceptível, mas é suficiente para mudar completamente o destino de um navio. 1 grau. Simplesmente 1 grau. E nas nossas vidas, irmãos, não é diferente. Muitas vezes uma decisão, uma única decisão que você toma, pode estruturar ou desestruturar completamente a sua vida. Por exemplo, uma decisão pode construir ou pode destruir anos de casamento, de um casamento alicerçado. Mas uma decisão tem o poder de destruir ou continuar construindo. Uma decisão pode aproximar ou pode separar pessoas que se amam dentro de uma mesma família. Uma decisão pode separar irmãos ou pode aproximar os irmãos. Uma decisão pode separar filhos de pais, pais de filhos. E uma decisão pode aproximar você de Deus hoje, agora, ou pode te afastar ainda mais dele. Uma decisão, irmãos, porque as decisões, elas produzem impressionantes impactos na nossa vida, a curto, médio e longo prazo. Às vezes a gente toma decisão aqui achando que está tudo bem, decidir. Não está tudo bem. Você tem que ter muita consciência daquilo que você está decidindo. Inclusive existe um conselho que você não deve decidir, nunca decidir quando você está movido pelas tuas emoções, ou feliz demais, na euforia, ou triste demais, porque você vai acabar decidindo de forma errada. Tomar decisões de acordo com a vontade de Deus, irmãos, é hoje sem dúvida um dos maiores desafios que todo ser humano enfrenta. E de acordo com algumas decisões desastrosas que nós temos como exemplo na Bíblia, nós podemos aprender e decidir, aí sim, da maneira correta, da maneira segura e principalmente de acordo com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Bom, tendo colocado isso como introdução, eu quero com vocês agora, de forma breve, refletir sobre pelo menos 3 pontos, 3 chaves, 3 códigos, como dizem os coaches, que vão servir como bússolas na vida de vocês, que vão te dar um norte na hora de você tomar as decisões. São 3 pontos muito importantes, por isso eu sugiro que você continue prestando bastante atenção, para pegar essa mensagem de forma completa. E eu tenho certeza que depois desse culto vai haver um divisor de águas na sua vida. Toda vez que você for tomar uma decisão, um alerta vai ligar dentro de você. E esses pontos vão ser de fundamental importância. Amém? Vamos lá.
Primeiro ponto, o Senhor derramou essas coisas sobre a minha vida, irmãos, durante a semana. Eu refleti muito, procurei me aprofundar em alguns textos bíblicos para trazer algo bem concreto para vocês. E aqui está um dos grandes perigos das decisões que nós tomamos. O ponto 1 é: não decida segundo aquilo que os teus olhos estão vendo. Não permita que os teus olhos te enganem. A Bíblia conta em Gênesis 13, não precisa abrir, eu vou só passar aqui de forma superficial, a partir do verso 10, que Ló, sobrinho de Abraão, colocou os olhos dele nas campinas do Jordão. Eles estavam num contexto de separação, cresceram muito, precisavam se separar, e Abraão permitiu que Ló escolhesse o local que ele queria levar a tribo dele. Ló colocou os olhos nas campinas do Jordão. Ló viu que as campinas eram verdes, bem regadas, não pensou duas vezes, decidiu fazer daquele ambiente a moradia fixa dele. Só que o que Ló não viu é que ao lado das campinas do Jordão estava Sodoma e Gomorra, uma cidade promíscua, devassa e que poderia trazer muitos perigos para ele. Olha só, irmãos, já dizia um homem de Deus: nem tudo o que é belo aos seus olhos é bom para a sua vida. Pega essa chave, pega isso que o Senhor está entregando para você, não dispersa. Nem tudo o que é belo aos seus olhos é bom para a sua vida. Jesus, ele nos dá base desse pensamento lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 22, no conhecido Sermão da Montanha. Eu vou ler para vocês. Jesus diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Muitas vezes, irmãos, nós somos enganados, nós somos seduzidos pelas coisas que nós vemos. E eu quero ensinar a igreja que sedução está completamente conectada ao diabo. O Evangelho nunca nos seduziu, o Evangelho nos atraiu. Aonde está a base bíblica para isso, Everton? João 12:32, o próprio Jesus disse: quando eu for levantado dessa terra, em outras versões, quando eu for levantado no madeiro, atrairei todos a mim. Jesus nunca nos seduziu. Sedução é coisa do diabo. E aonde está a base bíblica para a sedução que o diabo causa? Marcos 1, Mateus 4, Lucas 4, vai contar a história de Jesus no deserto, aonde o diabo pega Jesus e leva ele para o alto do monte, e oferece para ele reinos e mais reinos, para que ele pudesse contemplar aqueles reinos, e no final diz para ele: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Quantas vezes na nossa vida, irmãos, nós somos levados a esse pináculo dos montes, aonde Satanás nos oferece reinos e mais reinos, nos oferece dinheiro, nos oferece status, nos oferece fama, nos oferece popularidade, nos oferece seguidores nas redes sociais, simplesmente em troca de nós o adorarmos. E você pode estar pensando agora: não, eu nunca adoraria Satanás. Eu digo para você, meu irmão, com todo o respeito e amor que eu tenho pela sua vida, toda vez que você faz uma concessão, seja ela a menor que for, toda vez que você faz uma concessão, toda vez que alguma coisa ocupa o lugar de Jesus na sua vida, toda vez que você dá a mão pro sistema, você está adorando Satanás. Eu me lembro de uma frase, um pensamento de um escritor bíblico chamado William Hendrickson. Ele diz assim: toda conquista deixa de ser conquista quando conquista aquilo que Deus conquistou no seu coração.
Toda conquista deixa de ser conquista quando conquista aquilo que Deus conquistou no seu coração. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida, dentro do seu coração, em um determinado momento vai se tornar diabo. Em um determinado momento vai exigir a sua adoração. Porque no reino de Deus, irmãos, já dizia Martinho Lutero, não existe neutralidade. Ou você serve e adora a Deus, ou você serve e adora ao diabo. Não tem meio termo. Não dá para ficar em cima do muro. Não existe muro. Ou existe o reino de Deus, aonde o Senhor Jesus reina, ou existe o reino das trevas, aonde Satanás é príncipe. Não coloque tudo a perder, irmãos, por conta de uma bela visão. Cuidado na hora de decidir, não se perca na busca por atalhos e por caminhos sem desafios. Jesus nunca nos disse que seria fácil. Isso é o que mais me atrai no Evangelho. Jesus nunca mentiu. Pelo contrário, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que éramos para nós ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós venceríamos também. Então Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus disse que seria possível. Olha só, a psicanálise ensina, irmãos, que todo excesso esconde grandes vazios. Todo excesso esconde uma falta. É uma das bases da psicanálise. Então cuidado a hora que você colocar os teus olhos e ver aquilo muito recheado. Fica atento. Pode ser uma ilusão para enganar o seu consciente, as tuas emoções. Satanás trabalha muito deturpando as nossas emoções. Ele é especialista nisso. E você pode estar se perguntando, mas como decidir pelo caminho certo então? Como não ser seduzido em um mundo de tantas seduções? Eu vou entregar outra chave para você, irmãos, pega isso. Para você não ser seduzido em um mundo de tantas seduções, você precisa alinhar a sua visão com a visão do Pai. Você precisa estreitar o seu relacionamento com o Senhor e jamais tomar qualquer decisão sem antes ir para o jardim de oração. Claro que jardim aqui é uma figura de linguagem, pode ser o seu quarto, o momento, o local que você tem, mas você não pode tomar decisão sem antes ir para o teu tempo de intimidade com Ele, com o Pai. Porque é nesse momento que a decisão correta será entregue a você pelo Espírito Santo. Jesus, irmãos, ele só não foi seduzido no deserto porque o coração dele estava conectado ao coração do Pai. Ah, claro que não, Everton. Jesus era Deus. Módulo de teologia, cristianismo. Cristianismo alto e cristianismo baixo. Cristianismo alto ensina pra gente que Jesus era 100% Deus, sempre foi Deus, sempre será Deus. Cristianismo baixo ensina que num dado momento da história, Jesus Cristo, além de ser Deus, também era 100% homem. Tinha as mesmas fraquezas que eu e você. Tinha as mesmas dificuldades que eu e você. Ele só não foi seduzido no deserto porque o coração dele estava conectado com o coração do Pai. E o seu coração, querido, aonde você tem conectado o seu coração, aonde você tem recarregado as suas energias? Ei, eu quero provocar você a pensar nisso. Ló representa a geração que decidiu escolher os caminhos mais sedutores, os caminhos mais lindos, os caminhos mais fáceis. A geração que por questões carnais decidiu não se conectar a Deus, ou se conectar do modo deles, o que para mim é a mesma coisa do que estar desconectado. Se conectar a Deus do meu jeito, naquilo que é mais fácil para mim,
não causando uma morte na minha carne, não renunciando a nada, isso não é se conectar a Deus. Mas por incrível que pareça, ainda existem pessoas que usam do evangelho como uma anestesia para amenizar a culpa na mente deles, e diz que estão conectados a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia da vida deles, irmãos. As pessoas pensam assim: existem outras prioridades em minha vida nesse momento. Quando eu me organizar, aí sim eu vou dedicar o meu tempo ao Senhor. Aí eu consigo ir na igreja, estar nos cultos, vou para a célula, reuniões. Quando eu tiver um tempo, quando eu me organizar, cuidado, irmãos, cuidado, porque num determinado tempo, você pode não ter mais tempo para buscar a Deus. Diz alguns teólogos que estudam aí o fim dos tempos, que Jesus está com as mãos na fechadura, está para vir. Eles fazem menção de alguns textos bíblicos que não vêm ao caso, fica para uma outra pregação, mas pode ser que você não tenha mais tempo. Nós devemos tomar muito cuidado ao tomar decisões, quando somos influenciados pelos nossos olhos. Ponto 2. Nas decisões, cuidado para não trocar o eterno pelo temporário. Irmãos, mas tem gente assim de rodo fazendo isso, trocando aquilo que o Senhor deu para eles, a salvação, o eterno, por algo temporário. Olha só, em Gênesis 25:31, a Bíblia nos conta sobre a história de Esaú, irmão de Jacó, filhos de Isaac, um dos patriarcas de Israel. E Esaú decidiu trocar o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, perdendo a bênção do seu pai. O que é primogenitura, Everton? Eu vou explicar para vocês rapidinho, para vocês entenderem, e para vocês entenderem a dimensão daquilo que Esaú perdeu. Primogenitura vem do termo grego primogênitos, que é a junção de duas palavras para simplificar uma. Primus significa primeiro, gênitus significa gerado, ou seja, gerado primeiro. Então esse é o primogênito, o primeiro na sucessão de valores, aquele que possui vantagem sobre os demais irmãos na herança, no legado dos pais. Ou seja, depois da morte do pai, o primogênito assumiria a posição de patriarca. Foi isso que o cara trocou por um prato de lentilhas, por um prato de caldo. Ele ia ser o responsável por toda a tribo de Israel. Talvez hoje eu estaria pregando aqui para o Deus de Abraão, Isaac, não de Jacó, mas de Esaú. Mas uma decisão. Se tem algo que nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, é com as decisões que tomamos em tempos de crise. Em meio ao caos, a necessidade muitas vezes nos inclina a tomarmos decisões erradas. A necessidade é especialista em apavorar você, pressionar você, e você acaba tomando uma decisão errada. Na Bíblia Transformadora, Provérbios 19:2 diz assim: de nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em decisões erradas. Esaú, irmãos, com fome e cansado, olha só, sentimentos legítimos. Quantas vezes nós não estamos assim também? Esaú, nesse momento, com fome e cansado, acabou decidindo de forma errada. Ele optou pela dor do sofrimento. Ele negociou sua primogenitura com Jacó. Ele se colocou numa posição de vítima e perdeu a bênção do seu pai. Em meio às crises, irmãos, nós temos que ficar atentos, porque existem dois tipos de dores que nós podemos enfrentar, e nós vamos ter que decidir por uma delas. A primeira é a dor do sofrimento. Essa dor foi a dor que Esaú sentiu. É uma dor que não nos ensina nada, pelo contrário, ela nos paralisa.
muitas vezes nos faz retroceder, ela vem para nos confundir, faz com que nós tenhamos um comportamento de coitadinho. Poxa, ninguém tem pena de mim, olha para mim, eu estou cansado, eu estou com fome, do que me adianta o direito de primogenitura, se eu estou sentindo isso agora? Então a dor do sofrimento nos coloca nessa posição de coitadinhos, nos coloca em uma posição autocomiserativa. O que é isso? É um demônio, o demônio da autocomiseração. Toda vez que eu sinto pena de mim mesmo, eu abro uma brecha no mundo espiritual para eu poder ser atormentado por demônios. Um deles é a legião da autocomiseração. Ou nós podemos optar pela dor do sacrifício. Essa não. Essa nos ensina através da renúncia. Essa dor do sacrifício foi a dor que Jesus suportou. Essa dor nos ajuda a permanecer. Sabe quando está doendo? Sabe quando você está quebrado e você está aqui no culto e a palavra daqui está destruindo o resto que tem construído dentro de você para poder reconstruir da forma como Deus deseja? Quantos aqui já passaram por isso? Não precisa levantar a mão. Quantas vezes você veio para cá com problema na sua casa, com problema no trabalho? Quantas vezes pessoas te ofenderam? Quantas vezes falaram de você e você soube? Quantas vezes você chegou aqui e você teve que ser reconstruído pela palavra? Essa é a dor do sofrimento. Essa é a dor do sacrifício. Essa é a dor que nós devemos optar quando nós passamos pelos momentos de crise. A dor do sacrifício, irmãos, ela nos conduz do processo para o propósito. É o único combustível que vai te mandar ajudar você a completar o processo, a vontade de Deus, para você alcançar o propósito. Crise é um momento muito sensível nas nossas vidas. Requer tranquilidade, entendimento, equilíbrio da nossa parte. Nós devemos ajustar a razão e a emoção. O nosso campo emocional tem que estar muito bem equilibrado, não pode estar pendendo para as preocupações, para a tristeza, para o abatimento, porque se o teu campo emocional pender para esses sentimentos, você vai ser derrotado, porque o homem, ele é derrotado primeiramente aqui, no campo emocional dele, e consequentemente depois, ele é derrotado fisicamente. Então, irmãos, crise é algo muito sensível, nós temos que ficar atentos. Toda decisão que nós tomarmos deve ser definida por alguns pontos importantes. Isso é muito básico no meio da igreja. Eu creio que os irmãos já sabem, mas eu trouxe para a gente reforçar esses ensinamentos. Toda decisão, ela tem que ser pautada, definida por alguns pontos importantes que a gente aprende aqui em todo culto, em toda reunião, em toda conversa. Olha só, primeiro, direção de Deus. Essa decisão que você vai tomar, Deus está nisso aí? É da direção de Deus que você faça, que você decida? Beleza, direção de Deus. Segundo ponto, princípios bíblicos. Você está ferindo com a sua decisão algum princípio? Você está deturpando? Você está tentando se enganar com algum princípio? Você tem que levar isso em consideração a hora que você for decidir. É da vontade de Deus? Eu estou seguindo todos os princípios bíblicos? Outro ponto importante, extremamente importante: existe uma concordância do seu cônjuge, da sua família? Eles concordam com você em relação a essa decisão que você vai tomar? Eu não sou casado. Tudo bem, a tua família concorda com você na decisão que você vai tomar? E um outro ponto: os teus pastores, os teus líderes, eles estão cientes dessa decisão que você vai tomar? Porque infelizmente o que acontece no meio da igreja ainda é que nós recebemos somente um comunicado da parte de alguns quando tomam alguma decisão. Eles não nos permitem participar com oração, deixar Deus usar a vida dos pastores, dos líderes para poder aconselhar você em relação àquilo.
Então, irmãos, são pontos muito básicos que você tem que levar em consideração na hora de decidir. Direção de Deus, princípios bíblicos, concordância do seu cônjuge ou da sua família, concordância dos seus pastores ou dos seus líderes. Nunca tome uma decisão permanente por algo que é temporário. Presta muita atenção nisso. Nunca tome uma decisão permanente por algo que é temporário. Lembre-se de Esaú. A primogenitura era permanente, a fome era temporária. Ele ia conseguir resolver isso. Ele usa um grau superlativo: eu vou morrer de fome. Não ia morrer de fome, ele ia conseguir resolver. Porque quem na hora de decidir inverter valores ou quebrar princípios, perderá bens preciosos dados pelo Senhor. Bens preciosos. O que é que você tem de mais precioso? Sua família? Toma cuidado, porque Satanás vem para destruí-la dependendo da decisão que você tomar. Provérbios 16:33, a sorte é lançada no colo, mas a decisão deve vir do Senhor. Ponto 3, para a gente ir finalizando. E aqui eu quero levar um pouquinho mais de tempo com vocês. Antes de decidir, procure ouvir alguém da sua confiança, alguém mais maduro espiritualmente. Presta atenção nesse detalhe. Antes de decidir, procure ouvir alguém da sua confiança, mas não qualquer pessoa da sua confiança, alguém que seja mais maduro espiritualmente. Isso é de extrema importância, porque o tempo Cronos é diferente do tempo Kairos. Pode existir uma pessoa de 80, 90 anos, isso não quer dizer que ela seja madura espiritualmente se ela não conhece Jesus. O que ela tem é uma experiência de vida, mas experiência de vida não é o suficiente para te aconselhar. Então tem que ser alguém mais maduro espiritualmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente se encontra em situações difíceis, na onde a gente tem que dar um conselho para pessoas mais velhas, cronologicamente, do que eu. Por exemplo, a pessoa tem 60, 70, ela jamais vai me procurar para dar um conselho. Quem é esse garoto aí? Garoto, irmãos. Quem é esse garoto para poder me aconselhar? Mas, irmãos, é diferente o tempo Cronos do Kairos. Existem pessoas muito mais jovens que outras e muito mais maduras espiritualmente. Então, antes de decidir, procure ouvir alguém da sua confiança, alguém mais maduro espiritualmente. Em 2 Reis, capítulo 13, a partir do verso 14, a Bíblia conta a história de um poderoso rei chamado Jeoás. Jeoás precisava tomar uma importante decisão relacionada à batalha que o seu reino ia enfrentar. Jeoás foi buscar conselho de um sábio profeta chamado Eliseu. Sabe o que é interessante nesse contexto? É que nesse tempo, Eliseu, ele estava velho, estava esquecido, estava colocado para escanteio já. Mas Jeoás fez questão de buscar conselhos com Eliseu. E Eliseu era um homem muito experiente e tinha muita intimidade com o Senhor. É lindo esses textos que eu estou passando para vocês, irmãos. Eu estou assim, pincelando eles, mas se você tiver curiosidade, busca na palavra, leia o contexto inteiro. Às vezes, irmãos, vão existir decisões em nossas vidas que vão precisar de respostas rápidas. Mas mesmo sendo urgente, permita que alguém sirva de freio na sua vida. Eu ouvi isso há alguns dias da boca de um homem de Deus. Fez toda a diferença na minha vida. Mesmo você tendo que tomar uma decisão de forma rápida, permita que alguém mais experiente sirva de freios para você. Freios são importantes, irmãos? São extremamente importantes. Porque dependendo da velocidade que você vem, dependendo da urgência que você está para poder tomar essa decisão, se você não tiver freios, você corre o risco de perder o controle dessa situação e dar perca total na tua vida. Então, irmãos, permita
que uma pessoa da sua confiança sirva de freios para você. Antes de tomar uma decisão, mesmo que seja de forma urgente, procure essa pessoa. Eu preciso falar com você agora, irmão. Me ajuda, eu tenho que tomar uma decisão. O Senhor vai estar nisso com você. Ele vai preparar a linha de comunicação, porque é da vontade de Deus que você converse com alguém mais maduro espiritualmente antes de tomar uma decisão, principalmente se for algo urgente. Existem pessoas capazes de frear a sua vida, irmãos, ou você anda sempre acima da velocidade permitida? Faz uma reflexão sobre isso. Hoje você tem alguma pessoa fonte, alguém que você consiga sentar, abrir o seu coração. Como isso é bom, irmãos. Eu tenho uma pessoa na minha vida que eu busco, que eu disse para ele várias vezes: você faz toda a diferença na hora de eu tomar as minhas decisões. Só que é fácil, irmãos? Claro que não é. Muitas vezes a gente tem que se expor. Muitas vezes eu chego perto dessa pessoa, eu me sinto completamente nu, com todas as minhas falhas, defeitos. Às vezes ele me vê ministrando e depois vem conversar comigo, e eu agradeço a Deus, porque muitas das coisas que eu estou falando aqui eu vivi, e eu fui orientado, e com a graça de Deus o meu coração, mesmo diante de conflitos, decidiu obedecer. Porque, irmãos, se não for 99, é 100% das vezes que eu vou buscar conselho e ouço aquilo que eu não quero ouvir. A direção é completamente diferente do que aquilo que eu estou querendo, pensando, planejando. Aí eu falo, aí sabe o que acontece? A gente tem algum conhecimento da palavra, aí eu fico tentando buscar textos bíblicos para justificar e não fazer aquilo, mas eu não encontro. Todos os textos bíblicos estão de acordo com o que ele está falando para mim. A gente tem que ser muito sincero com a gente, irmãos. A gente tem que ser muito sincero. Acredite, irmãos, Deus fala com você através da vida de pessoas. Procura ter por perto sempre pessoas da sua confiança. Seja prudente nas suas decisões. Analise com calma todas as áreas da sua vida e faça uma pergunta para Deus. Analise com calma. Ah, Everton, mas não dá tempo. Esse negócio de não dar tempo, isso vem do quinto dos infernos. Dá tempo. Faz uma análise, equilibra as emoções, o campo emocional, não se esqueça disso, e aí você vai tomar uma decisão. Então faz uma reflexão, uma análise da sua vida e faz uma pergunta para Deus: Senhor, o que é que o Senhor deseja para a minha vida? E assim, irmãos, o Espírito Santo vai te conduzir a tomar as decisões de acordo com a vontade de Deus. Você vai tomar uma decisão de forma segura. Talvez não seja aquilo que você quer, mas pode ter certeza que é aquilo que é o melhor para você, porque vem da parte de Deus. Como por exemplo, se Deus deseja que você fique, então decida abrir a porta, ofereça os cômodos do seu coração. É uma renúncia. Deus está pedindo para você ficar. Abre as portas, abre os cômodos do seu coração, recebe então o que você tiver que receber. Se Deus deseja que você não se machuque, então decida respeitar os limites estabelecidos, e estabeleça limites também. Não vá rápido demais, não seja expansivo demais. Irmãos, coração é solo sagrado. Não dá para pisar no coração das pessoas de qualquer jeito, e você também não pode aceitar que pisem no seu de qualquer forma. Solo sagrado, eu aprendi na palavra que tem que tirar as sandálias dos pés para andar. Cuidado, irmãos, com o coração das pessoas. Se Deus deseja que seja duradouro, então decida respeitar os limites, estabeleça os limites também. Não vá rápido demais. Se Deus deseja que prioridade, decida colocá-lo no primeiro lugar da sua vida, no trono do seu coração. Se Deus deseja que você se arrependa, se Deus deseja que você se arrependa, não fique envergonhado. Decida que o seu arrependimento vai ser tão escandaloso quanto foi o seu pecado. É assim que você vai decidir da maneira certa.
eu tenho algo aqui para me arrepender. Se arrependa de forma escandalosa, deixa o Espírito Santo transformar seu coração, porque se o nosso arrependimento não for tão escandaloso quanto foi o nosso pecado, irmão, não vai bater essa conta. Se Deus deseja caminhar ao seu lado, então decida dar a mão. E se você quer uma longa caminhada, decida valorizar cada um dos seus passos. Você está caminhando com Deus? Você já ofereceu a mão para o nosso Salvador? Então valorize os passos, valorize as oportunidades que Ele está falando com você, desde esse púlpito até a reunião de célula que você frequenta. Se Deus deseja que você abrace aquele que se foi, aquele que está longe, então decida deixar os braços abertos. E se for para deixar as marcas de Jesus nessa pessoa, decida fazer como Jesus fez, seja inteiro, deixe pegadas. Se Deus deseja que você recomece, quantos aqui essa noite talvez estão num impasse de uma decisão? Eu devo recomeçar? Eu não devo recomeçar? O que eu faço? Eu estou sendo movido pelas necessidades, eu estou com o meu campo emocional equilibrado para eu decidir. Então, se Deus deseja que você recomece, decida primeiramente sepultar o passado, coloque nas mãos do Senhor, decida perdoar. Irmãos, o perdão deixa tantas pessoas estagnadas no mundo espiritual. Não importa quem tem razão, para o Senhor o que importa é quem é que vai perder a razão primeiro, quem é que tem condições de decidir matar a própria carne. Quando você perdoa algo que aos olhos humanos é imperdoável, a impressão que eu tenho é que o Senhor se levanta do trono e fala: para tudo, porque um filho meu lá embaixo entendeu como é que eu quero que faça. O perdão acelera o coração de Deus, irmãos. Decida perdoar. Permita que o novo de Deus venha com o cheiro de uma nova estação. Se você está querendo recomeçar, segura essa palavra com você, querido. Permita que o novo de Deus venha com uma nova estação, com o toque de um novo ciclo. O Senhor está preparando algo lindo para você. Se as pessoas pudessem ver aquilo que o Senhor está preparando para você, o Espírito Santo me manda dizer. Se as pessoas pudessem ver o que o Senhor está preparando para você ali na frente, elas te tratariam com mais respeito. Irmãos, toma posse disso. Decisões, irmãos, decisões. Devemos decidir e nos preparar para o novo de Deus. Se prepara para o novo de Deus. Estar preparado para o novo de Deus, outra chave. Estar preparado para o novo de Deus é entender que o novo de Deus pode surgir do nada. É assim que Deus faz. Eu não vejo possibilidades disso acontecer. Tudo está mostrando o contrário. O novo de Deus, irmãos, surge do nada. Pega essa frase para você. Leva tempo para Deus fazer de repente. É assim, ó. Hoje tudo está mostrando ao contrário. Talvez não termine essa noite, Deus já moveu o mundo espiritual e já realizou na sua vida. Primeiro acontece lá, irmãos. Primeiro acontece no mundo espiritual, depois acontece aqui. Eu estou dizendo para vocês com autoridade nisso, porque passei por essa fase. Decisões dentro da vontade de Deus, queridos, preparam pessoas simples como nós para destinos extraordinários. Decisões dentro da vontade de Deus preparam pessoas simples para destinos extraordinários. E o extraordinário te aguarda em Jesus. Eu quero encerrar esse tempo com a palavra de Deuteronômio capítulo 30, os versos 19 e 20, na versão transformadora, diz assim: hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre as bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da decisão que tomarem. Mais uma vez digo: decidam pela vida,
para que vocês e os seus filhos possam viver. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a própria vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa nessa terra. Eu quero convidar você, antes de eu orar, a ficar em pé. Eu trouxe um louvor que tem mexido comigo durante algumas semanas, e eu gostaria muito de compartilhar ele com vocês. Por isso eu pedi para o Ministério de Louvor não subir. Agradeço aí aos irmãos, mas ouça esse louvor, entenda o quanto você é amado do Pai, entenda que você tomou uma decisão hoje de estar aqui nesse culto para ouvir essa palavra, e deixa esse louvor falar ao teu coração. Glória a Deus. Recebe o nosso louvor, Senhor, essa noite. Aqui estão, meu Deus, famílias representadas, pessoas que decidiram pelo Senhor, pessoas, meu Deus, que até antes da tua palavra não tinham ideia de como iriam decidir decisões que elas precisam tomar, mas agora o teu Espírito Santo está atuando, o teu Espírito Santo está trazendo consolo, o teu Espírito Santo está trazendo paz ao coração. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, guarda cada um aqui representado debaixo das tuas poderosas asas. Eu repreendo em nome de Jesus todo desequilíbrio emocional, eu repreendo toda urgência, toda decisão errada. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, possa repousar sobre essas vidas, que o Senhor possa falar com eles, meu Deus. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que o Senhor os guarde em nome de Jesus. Que o Senhor possa levantar o rosto sobre cada um de vocês e ter misericórdia de vocês. Que sobre vocês o Senhor levante o rosto e lhes dê a paz. A paz. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus.